estamos de volta com o nosso programa. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a religião e os apelos do mundo. Bira, Leon Denis, ele nos cita uma frase, nos coloca uma frase assim em seu livro: o espírito flutua indeciso entre a solicitação de duas potências, a ciência e a religião. O que entender disso? Olha, é difícil entender o que um escritor de tamanha magnitude, como Leon Denis, quer dizer, porque a profundidade e a sabedoria é uma questão muito própria de grandes mentes como a dele. Certo. Mas a gente pode entender de uma forma muito simplificada quando ele fala que o espírito humano flutua, indeciso. Ora, como nos sentimos no dia a dia? A nossa insegurança, as nossas dificuldades de tomada de decisão, os nossos medos, as nossas rotinas sempre vinculadas a coisas da matéria, e tudo isso forma uma complexidade muito grande. Por isso o ser humano flutua indeciso, parece que há uma indecisão muito grande. Qual caminho tomar? Nós citamos um programa há poucos dias a respeito de uma citação de Sócrates e Platão, que falava que o homem é o resultado do ser, ou espírito, e do não ser, ou matéria. Então essa união vai dar o padrão evolutivo para o homem. Mas de que forma nós podemos entender isso? Nós temos que definir isso de uma forma muito clara, lembrando assim, que quem é que vai fazer a ligação desse homem contemporâneo de hoje, que indeciso flutua entre as duas potências da ciência e da religião? Ora, então vamos separar. A ciência tem trazido o que para o planeta? Um grande progresso, sem dúvida nenhuma. Talvez não do ponto de vista social, mas do ponto de vista de tecnologia. Correto. A civilização caminha hoje altamente aparelhada, né? O que vem transformando a face da Terra de uma forma magnífica. Vivemos a era da informatização, as distâncias diminuíram, a medicina evoluiu, a genética, enfim, tudo isso tem estado num ritmo maravilhoso. Os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual, no entanto, embora sejam notáveis, não têm sido acompanhados pelo adiantamento moral das criaturas humanas. Tecnologia maravilhosa. O crescimento moral esbarra pateticamente nos nossos dias. É só olhar o que tem ocorrido no mundo hoje. As pessoas que detêm poderes grandiosos chegam até atitudes patéticas, bizarras, em rede nacional, em rede internacional. Você cai em... Então, essa indecisão do que eu sou, do que eu devo fazer, dificulta. A religião deveria estar trabalhando aí. E há uma frase muito interessante que diz assim: o homem perdeu o endereço de Deus. O homem perdeu o endereço de Deus. Hoje nós temos dificuldade de encontrar Deus. O que seria papel da religião? Perfeito. Qual é o objetivo da religião? O da ciência, o progresso? A da ciência está ali. E o objetivo deveria ser? Religare. Religião é religare. Religar quem a quem? Criatura ao Criador. O filho ao Pai. O homem a Deus. Essa é a função da religião. Se nós formos ver a conceituação na enciclopédia britânica Barça, que eu retirei, apenas para que a gente pudesse ter uma pontuação didática, o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Abre aspas. Religião é o conjunto de relações teóricas e práticas entre o homem e uma potência superior, que é Deus, de quem aquele sente depender e a quem tributa ato de culto, quer seja individual, quer seja coletivo. Então, as religiões, infelizmente, se perdem nesse imbróglio de teorias e práticas, dando extrema função, dando extremo valor à forma, extremo valor à ostentação,
e ao clientelismo. Quanto mais fiéis eu tiver, melhor. Não. Não é essa a função da religião. A função da religião é fazer um trabalho íntimo no ser humano e fazer a sua transformação. Mas daí a gente poderia perguntar, já que nós estamos no programa Espiritismo, explica. O Espiritismo será a religião do futuro? Eu ia fazer essa pergunta. Você ia fazer, né? O Espiritismo será a religião do futuro? Kardec, nas suas obras, perguntou aos espíritos: o Espiritismo, pelo seu raciocínio, pela sua lucidez, um dia será a religião de toda a raça humana? Eu vou responder, mas eu vou responder com uma história. Uma história que é o sonho de Lutero. Uma história pública que se encontra fácil. Conta-se que, certa vez, Martinho Lutero, que é o criador da religião luterana, pai espiritual da reforma protestante, certo, sonhara. Achava-se ele nos umbrais, nas regiões sombrias, e localizou as portas de uma religião angelical, de um paraíso. Mas à porta ele encontrou um guarda que ali ficava. Interrogou então sofregamente aquele guarda, aquele anjo que ali se guardava, que ali estava, e perguntou a ele: estão aí os protestantes? Lógico, ele era um protestante. Exato. Imaginava que ali estariam os protestantes. Não, respondeu o guarda, aqui não se encontra um protestante sequer. Surpreso, disse: que me dizes? Os protestantes não alcançaram a salvação mediante o sangue do Cristo? E o guarda lhe disse: já lhe disse e repito, não há aqui protestantes. Então tornou espantado o sistematizador da reforma e redarguiu: estariam então por aí os católicos romanos, os membros daquela igreja que abjurei? Tão pouco conhecemos aqui, respondeu o guarda, os filhos dessa igreja. Não existem aqui os romanos. Estarão, quem sabe, os partidários de Maomé, de Buda, e eu acrescentaria particularmente, estariam aí os espíritas? Perfeito. Não, não estão aqui, nem uns, nem outros. Intrigado, insistiu Lutero, dar-se-á acaso que o céu se encontre desabitado? E prontamente o anjo respondeu dizendo: tal não acontece. Tornou serenamente o anjo e disse: incontáveis são os mundos habitados da casa do Pai, ocupando todas as suas múltiplas moradas. Dize-me então, redarguiu Lutero, quem são os que se salvam e a que igreja pertencem na terra? E o anjo respondeu: a todas e a nenhuma. Aliás, pergunta interessante e resposta muito mais interessante, né? A todas e a nenhuma, aclarou por fim o guardião da entrada das celestes moradas. E continuou: aqui não se cogita de denominações nem de dogmas. Isto é, não há rótulo religioso que salve alguém. Exato. Não há dogma que salve alguém. E continuou: os que se salvam são os que visitam as viúvas e os órfãos em suas aflições, guardando-se isentos das corrupções do mundo. Os que se salvam são os que procuram aperfeiçoar-se corrigindo dos seus defeitos, renascendo todos os dias para uma vida melhor, procurando ser melhor a cada dia. Os que se redimem são os que amam o próximo e renunciam ao apelo do mundo. Os que purificam são os que obedecem à voz da consciência. Os que conquistam a divina graça são os que trabalham pela causa do engrandecimento de todas as questões regionais, de determinadas agremiações. Mas os que aspiram à glória de Deus, ao bem comum, à felicidade coletiva, esses são os que se salvam. Basta, disse Lutero, já compreendo tudo. Preciso voltar à terra e introduzir certa reforma na reforma. Então daí a resposta está dada: não há religião que salve. As religiões são apenas o caminho pelo qual o homem trabalhará a sua intimidade,
O homem possibilitará o raciocínio livre para fazer esse trabalho consciencial. Portanto, a religião não tem que ter ostentação, a religião não tem que ter situações sistematizadas, a religião tem que ser simples para conduzir o raciocínio límpido, para que o homem, a partir de si, possa se religar ao Criador. Então, esse é o papel da religião. Mas o que é que nós temos tido hoje em dia? Um grande abismo entre a verdade do Evangelho e a verdade do eu. O egoísmo tem sido muito maior. Os apelos do mundo. Que são os apelos do mundo. Daí a necessidade de estudarmos isso. Reavaliarmos. Os apelos do mundo e a religião. E o que a religião tem feito para a melhoria do ser humano. Qual é o papel dela em nossas vidas, né? Esse é o grande tópico que nós temos que trabalhar. Vamos então para um pequeno intervalo e na sequência nós vamos dar aqui um encaminhamento com relação ao homem, nessa questão da religião e os apelos do mundo diante dessa história belíssima que você nos contou sobre o sonho de Lutero. Então vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.